Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido também no meio da capoeira como Professor Paradinha. Trago para vocês hoje uma obra, Capoeira da Bahia, Crônicas do Cotidiano da Arte. Este livro aqui, um livro relativamente pequeno, 80 páginas, de agradável leitura e que vai instigar com certeza você a querer terminá-lo o mais breve possível, né? Crônicas do cotidiano da arte. O que significa crônicas no sentido aqui da perspectiva do autor? Significa uma compilação de fatos históricos, uma narrativa levando em consideração os fatos históricos da capoeira, mas também uma reflexão acerca do cotidiano, acerca da vida social e política que envolve a prática da capoeira, e bem como uma reflexão acerca dos costumes e das transformações pelas quais a capoeira passou e vem passando a todo momento. O livro se enquadraria também na área de história, mas ele está vinculado à área da educação, ano de publicação da obra 2014, o idioma em português, o autor, vou falar no próximo slide sobre o autor, a editora é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano e aproximadamente 80 páginas. Mestre Jean Pangolin, já adiantando o nome do autor, tem um canal aqui no YouTube, um canal de vídeos pequenos, 2, 3 minutos, mas de extrema importância, onde ele aborda os fundamentos da capoeira. Por exemplo, se você quiser saber o significado da origem da volta ao mundo na capoeira, vá lá que você vai encontrar. Se você quiser saber sobre, por exemplo, a indumentária do capoeirista, lá tem também. E por aí vai. É muito bom o canal, eu recomendo que vocês acessem e vejam lá, que é um conteúdo de qualidade. Como de praxe, né? Nós temos uma seção aqui destinada a saber quem é o autor. Quem é esse que nos fala? Quem é esse que traz a sua voz através da escrita, seus pensamentos e a sua reflexão? Jean Adriano Barros da Silva, conhecido no meio da capoeira como mestre Jean Pangolin. Ele é professor universitário, professor assistente e pesquisador na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Formado em Educação Física, mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Doutor em Ciência da Educação e pós-doutor em Ciência da Educação pela Universidade do Minho, em Portugal. Portanto, trata-se de um acadêmico, trata-se de um intelectual da capoeira, um mestre de capoeira, um militante acerca da defesa da arte, e com certeza absoluta vocês vão gostar dessa obra. Bom, o livro teve o prefácio de José Luiz Cirqueira Falcão, mestre do grupo Peribazu, doutor em educação. Mestre Falcão, então, prefaciou a obra do mestre Jean Pangolin. Trouxe aqui alguns trechos, né? Abre aspas, é uma leitura recomendada para aqueles que se encantam e se deleitam com os ensinamentos e as reviravoltas da capoeira. Vocês vão ver que a obra trata dessas metamorfoses que a capoeira passou, que vem passando e com certeza absoluta continuará passando através dos tempos. O autor articula a dinâmica cultural da capoeira com os problemas e dilemas sociais. Então o mestre Jean Pangolin tem essa característica nessa obra de fazer tanto uma análise da capoeira como uma análise da conjuntura social, uma crítica social. Eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que é um livro de uma análise crítica social. E dentro dessa crítica ele faz uma análise também da prática da capoeira. Mestre Jean Pangolin é um militante em prol da capoeira. Ele é um defensor da capoeira, divulgador da arte no Brasil e no mundo, e é aquele intelectual que, além de ser praticante de capoeira, de ser mestre de capoeira, ele está preocupado com as mazelas sociais. Então, ele traz essa dupla militância em prol da capoeira e em prol do papel que a capoeira deve exercer enquanto um instrumento de educação.
A obra nos remete a profundas reflexões sobre o cotidiano das e dos capoeiras. Então, nós vamos refletir muito aqui, uma reflexão crítica, uma reflexão que às vezes vai pesar nas nossas consciências, porque nós vamos nos ver cometendo alguns erros, né? Então é uma reflexão acerca da capoeira e acerca dos capoeiristas, daqueles que fazem a capoeira acontecer, né? Neste livro nós vamos ver temas como a questão da formação do capoeirista, a formação docente, né? A questão da hierarquização através das graduações, a esportivização da capoeira, né? Esse movimento de tentar transformá-la num esporte. Tradição e mercadorização são abordados com contundente leveza pelo autor. Isso são palavras do mestre Falcão, que prefaciou o livro. Então vamos nessa viagem aqui, que é uma viagem de análise crítica da capoeira, que nos faz pensar tanto na nossa arte quanto na nossa prática. Experiência acumulada associada à imersão crítica no cotidiano é a equação adotada pelo mestre Jean Pogolin para expor de forma simples, clara e direta ideias e reflexões tão candentes, emergidas de um universo densamente contraditório como é o da nossa capoeira. Então, é um convite mesmo a uma autorreflexão, é um convite a uma análise crítica de nossas práticas, para que nós compreendamos o que nós estamos fazendo de bom ou de mal para a nossa capoeira. A obra foi dividida em 10 partes, eu não chamaria 10 capítulos pelo tamanho do livro, mas 10 partes, digamos assim, componentes dessas crônicas. Num primeiro momento ele fala sobre menino, quem foi teu mestre? Aí ele vai tratar aqui dos conceitos de mestre, a evolução dos conceitos de mestre até chegar na capoeira. Capoeira e a miséria no campo do negócio, né? História e terceiro setor, a pedagogia na e da miséria. Vai tratar aqui da questão da capoeira vista como mercadoria, né? E aí todas as mazelas da capoeira enquanto produto de um sistema que é o sistema capitalista. Item 3, capoeira Angola e capoeira regional, fugindo da aparência e ressaltando a essência. Aqui o mestre vai tratar de cada uma desses dois estilos de capoeira e fazer a sua análise crítica. A evolução da capoeira no mundo, caminhos de esterilização da arte e fertilização do negócio. A ditadura entre parênteses, formação do capoeira, títulos, graduações e poder, a formação docente, vai tratar todas as questões que envolvem a relação de poder entre mestre e seus discípulos, entre a rígida hierarquização da capoeira. No item 6, a capoeira no labirinto das possibilidades, história, símbolos, significados e significantes. 7, grande grupo ou grupo grande, desafios e perspectivas da administração institucional em capoeira. História e desorganização institucional. Estado, sociedade e a passagem do informal para o formal institucional. A necessidade do ser e as relações de poder dentro do meio capoeirístico. As alternativas para o bicho da goiaba. Vida de birimbau, em busca do grupo perfeito. E fechando o livro, festas, batizados e encontro. Vamos navegar aí, portanto, em todas as facetas, em todas as características da capoeiragem. Corrigindo, eu falei que a obra foi dividida em 10 partes, na verdade foram em 12, então vamos para a 11ª parte. Capoeira, a transmutação do sensível ancestral para o racional funcional. Nós vamos ver nessa parte a figura do mestre, a tabulação e a quantificação do subjetivo, a capoeira e o capoeirista. Por último e não menos importante, a parte 12, a capoeira baiana, entre a militância cultural e o fortalecimento conjuntural.
História, capoeira e exclusão social, capoeira e militância, entre a alteração de símbolos e a manutenção das estruturas. Então, nós vemos que é uma análise bem politizada do papel da capoeira dentro do sistema que nossa sociedade está imersa. Menino, quem foi teu mestre? Algumas definições para a palavra mestre, né? O autor traz para nós aqui: exímio trabalhador manual, aquele que ensina, título dado pela comunidade a quem detém um profundo saber. Antigamente nós tínhamos o mestre sapateiro, o mestre artesão, nós tínhamos e temos ainda o mestre de obra, o mestre confeiteiro, ou seja, a palavra de mestre não era um título, era uma atribuição daquela pessoa que se destacava na arte, na labuta, na sua lida diária com alguma atividade profissional. Na capoeira, o título de mestre é dado a todo aquele que, a partir do reconhecimento público de serviços prestados a uma comunidade, consegue se firmar como tal. Na capoeira é comum nós dizermos que enquanto a comunidade capoeirística não te reconhece, você não tem o título de mestre. Então você tem que ter um trabalho relevante e nós vamos falar mais dessas questões na frente. Precisamos, segundo o autor, desmistificar a figura do mestre de capoeira, né, que são os verdadeiros mediadores do conhecimento. Entre a capoeira e o aluno tem a figura do mestre, que seria melhor tratado se fosse um mediador. Vamos ler o que o autor nos fala no final da página 11, terceiro parágrafo. Em minha jornada pela capoeira na Bahia, berço dos maiores mestres do Brasil e do mundo, sempre me deparei com situações às quais até hoje não consigo compreender a lógica norteadora. Vi mestres obrigando os alunos a lhe chamarem de mestre. Mestres onipotentes de um saber fantasioso, existente apenas em seu imaginário. Mestres incapazes de se reconhecerem como humanos e como irmãos. Mestres articulando contra as novas gerações por medo do novo, e etc. Infelizmente, este é o retrato mais atual da capoeira na Bahia. Contudo, nem tudo está perdido, pois a capoeira está em constante processo de transformação e, ao contrário de que muitos mestres desejam, a formação de seus discípulos não está restrita exclusivamente a ele, mas sim a todo um contexto que está despertando para um novo rumo, né? Começa aqui já fazendo uma crítica a determinados mestres. Ele deixa bem claro isso. Há alguns segmentos, algumas pessoas que se intitulam mestres e que são verdadeiros ditadores dentro das suas academias. São aqueles que se atribuem a eles todo e qualquer conhecimento, sem levar em conta o sujeito aluno. Precisamos compreender que mestre não é aquele que diz o que é certo ou o que é errado, mas aquele que poderá lhe conduzir ao entendimento do erro e do acerto. Mestre não é aquele que avalia o produto final, mas aquele que participa do processo de construção. Mestre não é aquele que se firma porque é divino, e sim pela sua condição humana. Mestre é aquele que compreende o erro do discípulo como tentativa de acerto. Mestre não é aquele que está sempre certo, mas o que está disposto a discutir seus erros e acertos. Mestre é aquele que, e por aí vai. Então, mestre, lembrei agora da poetisa Cora Coralina, que ela diz o seguinte: feliz aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina.
ler final da página 12. Vamos ver o que o mestre nos diz. A capoeira, caros alunos, caros amigos, não precisa de líderes autocratas, e sim de mediadores, pois todo o processo herdado da sociedade africana, infelizmente, foi interpretado e está sendo praticado de maneira equivocada por alguns, sempre ressaltando, alguns, nunca generalizando. Eu que estou fazendo essa ressalva. Assim, quando pensamos no respeito ao mais velho, por sua experiência como fonte de saber, continua o autor, este só tem sentido mediante o respeito ao mais novo e ao contemporâneo. Então, o que ele quer dizer? Uma via de mão dupla. Se o aluno tem que respeitar o mestre em contrapartida tem que respeitar o aluno também. Só tem sentido mediante o respeito ao mais novo e ao contemporâneo. Pois um mestre sábio, na maioria das vezes, é fruto de um processo de formação em que este foi valorizado em todas as etapas. Assim, precisamos tornar as relações entre mestres e discípulos mais flexíveis, horizontalizadas e verdadeiras, pois só desta maneira conseguiremos harmonizar a formação de nossos futuros mestres. O que ele está nos falando aqui? Que a relação entre mestre e discípulo tem que ser uma relação de cordialidade, uma relação de respeito. O mestre tem que respeitar os limites do seu discípulo, de cada discípulo, porque os discípulos são diferentes, nós somos pessoas diferentes. Cada um de nós traz em si uma construção social, cada um de nós traz em si uma construção cultural. Somos pessoas de meios sociais diferentes, de religiões diferentes, de classe social diferente. Todos nós comungamos dentro dos princípios da capoeira e esse mestre tem que saber lidar com isso. Agora, como fazer isso? Buscando conhecimento, estudando sociologia, estudando psicologia, estudando didática, estudando formas pedagógicas de aplicação do seu aprendizado. Somente assim, buscando conhecimento. Eu não estou falando aqui de conhecimento acadêmico, não. Não estou falando aqui de conhecimento acadêmico. Estou falando de conhecimento prático, né? Porque hoje você não pode se furtar a não saber. Você não pode não cabe mais aquela justificativa. Eu não tive oportunidade de estudar. A internet está aí. Você entra no YouTube e você tem aulas de didática, noções básicas de psicologia, noções básicas de pedagogia. É só querer. Literatura das mais variadas. Então hoje não tem justificativa. O mestre ele tem que ter esse cabedal de conhecimento para dar conta da demanda dos seus alunos, que são seres evoluídos, são seres que devem ser respeitados nas suas especificidades e nas suas formações individuais. Então hoje é um desafio para o mestre saber lidar com toda essa gama complexa que é o universo dos seus alunos. A capoeira e a miséria do campo do negócio. O mestre vai aqui fazer uma crítica ao avanço da mercantilização da capoeira vista como uma extensão de uma empresa. Ele fala sobre o crescimento desenfreado dos trabalhos sociais em comunidades de risco social e pessoal nas periferias dos grandes centros urbanos. Ele deixa bem claro na obra que ele não está fazendo uma crítica ao projeto social, porque inclusive ele participa de projeto social, né? Ele vem falar aqui da forma como isso vem sendo conduzido. Na maioria das vezes, garotos não preparados são colocados numa comunidade sobre um determinado contexto, sobre uma determinada bandeira de projeto social, e ali ele cai de paraquedas e tem que se virar para dar conta de uma coisa que ele não estava preparado para tal.
Ele fala aqui das contradições que circundam essa prática da capoeira nos grandes centros urbanos, né, nos trabalhos sociais, a partir de sua pedagogia e das relações de poder que implicam o público e privado. O avanço do terceiro setor, as ONGs e afins. O que são terceiro setor? Terceiro setor são as ONGs, são os projetos das OCIPs, Organização da Sociedade Civil Organizada, tem aí os projetos sociais bancados por órgãos internacionais, né? Essa transferência de responsabilidade do Estado, ou seja, quando o Estado não dá conta, quando o Estado se torna ausente em determinados setores sociais, por exemplo, as comunidades carentes, aí surgem essas ONGs, esses movimentos sociais para fazer frente a essa demanda mais imediata da população. E nesse meio termo, o autor está refletindo acerca do uso da capoeira como um instrumento de socialização nesses meios. Ele não critica esse fato em si da capoeira estar sendo usada como instrumento de socialização. Ele critica a forma desorganizada e a forma, às vezes, precoce como você coloca as pessoas dentro desses projetos. A transferência de responsabilidade do Estado, ou seja, onde era para ter o Estado presente, recai sobre o praticante de capoeira, sobre o grupo de capoeira, sobre aquela equipe, a função de educar através da capoeira sem o aporte, sem o suporte do Estado. Ele fala do neoliberalismo, do avanço do neoliberalismo na década de 90, neoliberalismo, grosso modo, entendido aqui como Estado mínimo, o Estado com o menor investimento no social possível. Isso propiciou a chegada e o avanço crescente das ONGs e afins. O avanço da capoeira tecnicista, né? Aquela capoeira que não está mais ali vinculada às tradições, não está mais ali vinculada às suas raízes, mas é aquela capoeira espetacularizada para dar conta de fazer frente a esses projetos sociais, como um pano de fundo, como uma bandeira, como uma forma de atrair investimentos. Vamos ver o que ele nos fala aqui na página 16. Esse aspecto citado acima também nos ajuda a entender o processo de transformação pedagógica na capoeira dos projetos sociais, considerando o desvio de foco do educando e sua formação humana para uma capoeira tecnicista, performática e mercadorizada, modificando processos pedagógicos, reconhecedores da diversidade em detrimento de uma pasteurização uniforme do indivíduo sobre a égide falsa da necessidade de identidade de cada grupo. Os grupos passaram a transformar os educandos de projetos sociais em soldados dos diversos projetos ideológicos defendidos por seus respectivos mestres. Ou seja, ele faz uma crítica aqui do desvio de função, da prática da capoeira. A capoeira passa a ser uma capoeira show, uma capoeira idealizada, uma capoeira que tem uma finalidade específica, qual é? Promover o grupo e não fazer o seu verdadeiro papel de integrar esses meninos, transformar a realidade social desses meninos. Esse foi o meu entendimento dessa parte do livro, né? Então aqui eu faço a minha leitura e tento captar o que o autor quis dizer nas entrelinhas. Como na hierarquia militar, os grupos passaram a criar categorias de membros, né? Se nós lembrarmos aqui da resenha do Capoeira Pequeno Manual do Jogador, mestre Nestor Capoeira fala dessa fase da capoeira influenciada pela ditadura militar, onde os capoeiristas, para se firmar como uma arte responsável, uma arte respeitável, usava cabelos curtos, faziam atividade de ginástica dentro das academias, no estilo militar. Então aqui o Jean Pangolin retoma aqui isso na parte estrutural dos grupos. Então, como
na hierarquia militar, os grupos passaram a criar categorias hierarquizadas, né, onde reinava ali a escala hierárquica dos alunos, né, e aí vem toda aquela divisão. O autor faz aqui uma alegoria da divisão dos membros dos grupos entre as suas funcionalidades. Então nós temos ali a categoria de alunos, a categoria de monitores, instrutores e etc., professores, contramestres, toda essa divisão hierárquica que deve ser seguida dentro dos grupos. Os alunos têm uma capacidade para dar aula, tem que ter capacidade para dar aula, para alcançar os graus hierárquicos maiores dentro da capoeira, que seria ali os graus de professor, de contramestre e mestre. Os alunos têm que desenvolver essa capacidade para dar aula, independente da sua aptidão, né? Todos nós sabemos que nem todos nós nascemos para dar aula, né? Muitos não gostam de lecionar, mas dentro da capoeira, desses determinados grupos, ou você aprende a dar aula, ou você vai buscar um lugar para dar aula, vai buscar um espaço para dar aula, ou você vai ficar parado, estagnado naquela graduação. Os alunos que têm facilidades técnicas, acrobáticas e performáticas são aqueles alunos que têm um espaço reservado dentro dos grupos. Digamos assim, esses são os cartões de visitas do grupo, são aqueles que fazem aqueles movimentos mirabolantes, aqueles que chamam, a função deles é chamar outros alunos para se matricularem, né? São aqueles chamaris. E ele classifica aqui também aqueles que não têm essas habilidades, né? Não têm habilidade para dar aula, ele não tem habilidade acrobática, mas são úteis porque pagam as mensalidades e ajudam a sustentar os seus grupos. Vamos ver então o que ele nos diz na página 18, parágrafo 1º. Eu gosto de indicar aqui nos vídeos a página e o parágrafo porque a intenção aqui é que eu desperte em você o interesse de comprar o livro, e quando você comprar o livro você vai ter aqui a indicação correta da página e onde eu estou lendo, para você, se quiser depois fazer um estudo mais aprofundado da obra, que a intenção aqui sempre é essa, é instigar vocês a buscar e a comprar a obra, certo? Por isso que eu trago aqui apenas pequenos fragmentos da obra. Para essa estrutura citada acima, essa da hierarquização, cabia aos projetos sociais a função formativa em larga escala, daqueles que, por uma vivência com mais oportunidades motoras pela vida nas favelas, com vielas, cercas, muros e outros desafios corporais, seriam privilegiados por habilidades compatíveis com o desenvolvimento técnico na capoeira. Olha um detalhe. Função formativa em larga escala. Formar o máximo possível. Quando desse a expansão dos projetos sociais na década de 90, quando surgiu essas possibilidades de inserção nas ONGs, os grupos passaram a formar professores em larga escala, capacitar os professores em larga escala para que pudessem aproveitar esses espaços de aplicação da capoeira e, com isso, angariar recursos para o seu grupo. É importante lembrar também, pela ausência, na realidade desses indivíduos, de uma escolarização adequada, condições de moradia e alimentação, os mesmos seriam facilmente conduzidos pelas ordens do mestre, que canalizavam as habilidades técnicas e a revolta social de crianças e jovens para o enfrentamento contra outros grupos na concorrência pelo mercado. Então ele está falando aqui que o mestre, além de capacitar esses alunos para que eles desempenhassem as funções de professor naqueles determinados espaços, também incutia nos alunos aquela condição aguerrida de defender a bandeira do seu grupo, tipo para demarcar o espaço ali, para evitar que novos concorrentes chegassem. Então, só lembrando, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando dos projetos sociais, do crescimento desordenado dos projetos sociais, segundo o autor, nas periferias dos grandes centros urbanos. Então, os mestres tiveram aquela corrida para formar o máximo possível de pessoal habilitado para implantar nos projetos sociais para que desse retorno financeiro aos seus grupos, né? E aí essa demanda, essa expansão
o autor fala que o feitiço virou contra o feiticeiro. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Com o passar dos anos, o feitiço virou contra o feiticeiro e um grande problema surgiu, relacionado à enorme quantidade de pessoas envolvidas nos projetos e poucos recursos disponibilizados para a manutenção e sustento desses indivíduos, que por sua formação deficiente foram adestrados para receberem ordens e acostumados com uma política assistencialista de doação de calças, camisas, mensalidades, cursos e afins, que já não cabiam no orçamento institucional. O que ele quer dizer com isso? Os movimentos sociais cresceram. Os mestres, para dar conta da demanda das ONGs, tiveram que acelerar o processo de formação, capacitação mínima para colocar os seus alunos no maior número possível de projetos sociais. Esse aluno, por ter uma formação deficiente, por ter sido conduzido de forma muito rápida à docência, ele ficou vinculado ao mestre e não teve capacidade de andar com as próprias pernas. Ele ficou dependente de doação, preciso da camisa, preciso da calça para os alunos. E quando, digamos assim, o poço secou, quando as ONGs começaram a reter os seus recursos e não mais repassar, nós tivemos um problema grande, porque esses potenciais alunos, que antes estavam vinculados a seus grupos, agora se veem naquela situação de querer continuar os trabalhos. Eles querem continuar o trabalho com capoeira, mas só que eles não tiveram a formação adequada. Eles estão dependentes com o mestre. Em contrapartida, o mestre também agora está vendo-os como um futuro concorrente. O projeto social, digamos assim, mingou, o recurso não chega mais, não é interessante mais para o mestre manter esses projetos sociais que não está dando recurso para ele, só gasto, e além disso, os alunos, entre aspas, né, agora fala minha, meio que cria asa e fala, não, agora eu vou buscar meu espaço, eu sei da aula, eu comecei e eu quero continuar nisso. Por isso que ele fala desse grande problema. Esses alunos agora, acostumados, que foram forjados lá na situação dos projetos sociais, eles resolvem que vão trabalhar com capoeira. E aí cria-se aquela celeuma, né? Porque ele começa a buscar espaços para trabalhar com capoeira e na maioria das vezes, nós sabemos, leva os amigos, leva os colegas. Isso é muito comum no mundo da capoeira. E você vira um concorrente do seu próprio grupo, um concorrente do seu próprio mestre. Um grande problema surgiu relacionado à enorme quantidade de pessoas envolvidas nos projetos e os poucos recursos disponibilizados para a manutenção e sustento desses indivíduos, que por sua formação deficiente foram adestrados para receberem ordens e acostumados com uma política de assistencialismo, doação de calça, etc. É isso que ele está falando. E aí quando seca o dinheiro, quando as ONGs param de investir dinheiro, quando o terceiro setor dá uma recuada, há o problema instalado. Por apresentarem uma atitude viciada, por conta da formação, esses não conseguiam gerar recursos via trabalho com a capoeira. Os alunos não conseguiam se autossustentar com a capoeira. Eles eram dependentes do mestre, da organização do mestre, da presença do mestre, do reforço do mestre e do dinheiro que via das ONGs. Quando isso acaba, eles ficam com dificuldades de se manter, pois não possuíam a qualificação necessária para o mundo do trabalho. Não estavam preparados para sair dali e abrir a sua própria academia. E em sua grande maioria também não conseguiam o apoio institucional de seus mestres, pois eram encarados como possíveis concorrentes no mercado de trabalho, aquele que eu acabei de resumir para vocês. Vamos ver aqui o complemento na página 20. Agora é interessante que o mestre faz uma ressalva, porque eu lendo esses trechos, parece que ele está fazendo uma dura crítica a todo o projeto social. Não, não é isso. Olha o que ele nos diz. Queremos destacar neste texto que nossa intenção não foi homogeneizar todos os trabalhos sociais,
nem tampouco desqualificar a relevância destes nas periferias dos grandes centros, considerando o papel importantíssimo desempenhado pelos grupos de capoeira em locais abandonados pelo Estado brasileiro. Ponto. Ele reconhece a importância dos projetos sociais. Ele vai explicar agora a crítica dele. Assim, acima de tudo, queremos propor uma reflexão sobre os temas complexos que circundam a formação nos projetos sociais, ressaltando a importância de pensarmos sobre os nexos com o capital e toda a conjuntura da capoeiragem. O que ele está falando aqui? Pensar os projetos sociais não está deslocado de pensar a lógica do sistema capitalista, não está deslocado da lógica de pensar as políticas públicas, não está deslocado da lógica de pensar do posicionamento neoliberal de Estado mínimo. Então, os projetos sociais têm que ser pensados dentro dessa estrutura macroeconômica, política, social e cultural. Nessa parte 3, capoeira Angola e regional, fugindo da aparência e ressaltando a essência. O mestre vai fazer uma reflexão de como esses dois estilos de capoeira, a Angola e a regional, estão sendo retratadas hoje no cenário nacional e no cenário internacional. O autor faz uma análise crítica do conceito equivocado, segundo ele, que alguns têm acerca da tradição. Faz uma reflexão acerca da aparência e da essência. Explica o autor. Queremos tratar dos equívocos em relação à tradição herdada da obra de Bimba e de Pastinha, que vez ou outra são citados como forma de justificarem ou validarem práticas que em muito se distanciam da realidade dos estilos desenvolvidos no processo histórico da capoeiragem. Ele está falando então que hoje alguns com esse amparo na tradição desvirtuam tanto a capoeira regional quanto a capoeira Angola. Vamos ver o que ele fala mais acerca desses equívocos. Sobre o conceito de tradição em capoeira, vejamos o que o autor nos fala. Precisamos compreender que a tradição não pode ser encarada como algo imutável ou verdade única, pois sempre estará se desenvolvendo como fruto de cada tempo histórico e de suas necessidades. Nós, seres humanos, nós mudamos constantemente, a cada instante, a cada segundo, tanto do ponto de vista fisiológico, né, quanto do ponto de vista cultural. Fisiológico porque nós sabemos que a cada instante nosso organismo se transforma, de um dia para o outro nosso organismo está diferente, né? E na tradição também. O que ontem era comum fazermos, hoje já não se faz mais. Vou dar um exemplo simples. Antes se fumava em qualquer lugar, fechado, aberto, era tolerável. Hoje é proibido se fumar em locais fechados, é proibido a propaganda de cigarros na televisão, por exemplo. Então, os costumes eles vão mudando sobre as novas perspectivas. A grande maioria das coisas que chamamos de tradição, segundo o autor, na capoeira foi inventada por volta da década de 30. Então, o que nós tínhamos na década de 30? Nós tínhamos ali na década de 30, né, indo para 40, nós tínhamos ali Mestre Bimba com a sua metodologia, criando a sua capoeira, sua academia de capoeira, com método, com didática, com uniformização, com as sequências, com os balões, com uma metodologia musical própria. Nós tínhamos mais adiante Mestre Pastinha também, indo para a academia,
uniformizando os praticantes. Ou seja, isso tudo é isso que ele fala, que essa tradição ela foi sendo inventada nesse período. Contudo, não podemos negligenciar o valor dessas transformações. Ainda que recentes, para justificar inovações atuais incoerentes com os princípios capoeirísticos, pois aí estaríamos cada vez mais nos distanciando do potencial educativo simbólico de nossa arte. Vou tentar traduzir aqui o que ele está querendo dizer. Se a tradição da capoeira começa recente, década de 30, portanto, menos de 100 anos, uma coisa recente do ponto de vista histórico, essa tradição ela tem que ser minimamente mantida. Você não pode usar de qualquer argumentação para transformar esses dois estilos de capoeira e ainda assim continuar chamando de capoeira Angola e de capoeira regional se você não tem o cuidado de manter o que ele chama aí o potencial educativo simbólico da nossa arte. Você não consegue cultuar os valores idealizados nem por Pastinha, nem por Mestre Bimba. Então, como que você pode ainda se dizer angoleiro ou se dizer da tradição da luta regional baiana, da capoeira regional? É isso que eu entendi que ele quer dizer. Ele continua a crítica. Vamos ver. Grupos intitulados atualmente na Angola ou regional têm apresentado um disparate metodológico e de fundamentos quando investigamos a matriz do estilo que se dizem defensores, pois estes tentam fundamentar suas práticas em uma simbologia superficial e negligenciam princípios fundamentais dos estilos, ou seja, temos observado situações absurdas que estão paulatinamente confundindo os mais jovens e ainda criando paradigmas, modelos e verdades absolutas que em nada se relacionam com os trabalhos de Bimba e Pastinha. Segue ele falando especificamente da capoeira regional. No caso da regional, temos verificado a redução desse estilo à simples utilização das sequências, as famosas sequências de Bimba, da bateria, com um berimbau médio e 2 pandeiros surdos, dos balões, uso da marca alusiva ao símbolo de Salomão numa camisa, principalmente ao abuso em relação aos ensinamentos de Bimba e outros fatores. Fato que consideramos lamentável, pois não vemos os mesmos grupos preocupados em desenvolver os laços afetivos entre os seus membros da mesma forma fraterna e respeitosa da tradição regional, sendo seus praticantes apenas peças da engrenagem dos negócios no mundo atual. Ele faz referência aqui à utilização do estilo regional como uma vitrine, né, para atrair jovens. Entretanto, não se cultua nesses grupos, em determinados grupos, que se dizem seguir a tradição de Mestre Bimba, não se cultuam aqueles laços fundamentais que existiam na época de Mestre Bimba. Quem conhece os mestres formados por Mestre Bimba consegue perceber o que o Jean Pangolin está nos dizendo, que o mestre Jean Pangolin está nos dizendo. Os mestres que foram alunos direto de Bimba falam dele de uma forma fraterna, falam dele com total respeito, dizem que Mestre Bimba era um verdadeiro pai para os seus alunos, falam dos laços que tinham entre discípulo e mestre. Há casos de mestre que dizem que tinham mais respeito e mais admiração por Mestre Bimba do que com os seus próprios pais. Sobre
a New Regional, a nova regional. Vamos ver o que ele nos fala aqui na página 22. Os capoeiristas dessa New Regional, dessa nova regional, se esquecem de investigar a sistematização do estilo e a relevância oral dos mais antigos que fizeram parte da convivência para a construção desse processo. O que ele está falando aqui? Que há pessoas que praticam a capoeira regional, mas sequer buscam, na tradição oral dos discípulos de Mestre Bimba, ainda hoje presentes, procurar entender como que Mestre Bimba tratava a capoeira regional, qual era a relação dele com seus alunos. Então há grupos que, segundo o mestre, fazem essa New Regional sem mergulhar nesses fundamentos. Continua ele. Desconsiderando que cada símbolo estrutural da regional só ganhará sentido se considerado num determinado contexto e quando associado a todo o conjunto da obra. Ou seja, usar a bateria não basta, usar as sequências não basta. Falar de Bimba o tempo todo não basta, pois a verdadeira forma de revitalizar seu legado seria, em minha humilde opinião, considerar toda a complexidade daquilo que não está descrito no Manual da Luta Regional Baiana, e sim na subjetividade das relações sociais dos praticantes e dos fundamentos iniciáticos dos ancestrais mantidos por Manuel dos Reis Machado. Aquilo que acabamos de dizer. Não basta somente as coisas objetivas. Orquestra, cantar da forma que se cantava, usar os toques da regional, falar de Bimba o tempo todo, se você não tiver contato com os discípulos que estão aí, se você não buscar compreender como era a rotina de treinamento, como era a relação do mestre com seus alunos, qual era a filosofia, o porquê das coisas serem como são, então você fica só na superficialidade. Ele faz uma crítica também à Angola, ele fala que na Angola não é diferente. Usar o amarelo e preto sem saber qual a origem das cores do uniforme, por que se usar o amarelo e o preto, jogar de forma acrobática sem gingar muito, cantar de forma difícil de se decifrar a letra e ficar com trejeitos exóticos com caras e bocas, tem definido, em parte, dos centros de Angola a identidade de seus praticantes. Continua ele, falando agora dos new angoleiros, dos novos angoleiros. Assim, seguindo a formatação citada, talvez você seja considerado um new angoleiro, ou seja, se você se enquadra nisso que nós acabamos de ler acima, você, segundo o autor, pode ser classificado como um novo angoleiro. E possa vender o seu, entre aspas, produto para alguém alienado por sua propaganda falaciosa, sua propaganda mentirosa, de que o aluno está entrando ali para fazer Angola, sendo que você está ofertando para ele, está distante da essência da capoeira Angola. Absurdo, mas este tem sido o retrato da Angola em parte dos centros no mundo, salvo os grupos sérios existentes e seus grandes mestres, que na maioria das vezes não estão no circuito internacional espetacularizado dos mega grupos. Então faz uma crítica acirrada. Continua ele. Alguns grupos de Angola têm se comportado metodologicamente como aqueles ditos contemporâneos, espetacularizando a prática, mercadorizando as vivências sob formas de sequências que de tempos em tempos são modificadas, como uma aeróbica de academia de ginástica, garantindo aos mestres, os mestres mercado, o dinheiro do circuito internacional. Assim,
pouco a pouco, a arte capoeira tem perdido lugar para uma prática denorex, ou seja, aquilo que parece ser e não aquilo que de fato representa. Pois hoje existe uma indústria estereotipada de modelos de mestres e praticantes, que tem transformado tudo e todos em algo possível de ser consumido, desvalorizando o aprender fazendo, o respeito, a diversidade, a identificação do ritmo, respeito e ritual como princípios geradores da vadiagem. Continua ele, e agora é importante essa ressalva. Queremos ressaltar que nossa intenção não se articula com a depreciação da capoeira Angola e regional, mas sim pela afirmação da beleza e contribuição desses estilos para a capoeira, pois acreditamos que o potencial simbólico da capoeira tem sido negligenciado pelas armadilhas da busca desenfreada por notoriedade e concorrência de mercado de grupos perdidos encontrados na total obscuridade das perspectivas transformadoras para um mundo mais criativo, crítico e autônomo. Aí ele está fazendo uma crítica àqueles mestres que só buscam o dinheiro, só buscam o lucro através da prática distorcida e do uso indevido que fazem desses dois títulos de capoeira Angola e capoeira regional. Finda ele essa parte. Acreditamos que existem sim possibilidade à luz dos mais antigos e da obra dos que já se foram deste plano de existência, pois trabalhos como a FUMEB, do mestre João Pequeno, Lua de Bobo e outros, ainda representam um repositório dos fundamentos de nossa arte e, nesse sentido, convocamos toda a comunidade para um pensamento crítico e investigativo sobre as, entre aspas, verdades da capoeira e seus falsos detentores. Estes que, lamentavelmente, têm se multiplicado pelo mundo, considerando principalmente nossa inércia subserviente e desinformação sobre os princípios da capoeiragem na Bahia. Vamos encerrando então essa primeira parte, nas nossas considerações finais. A obra traz muitos pontos polêmicos, mas o autor sempre com uma clareza de ideia muito boa. Ele deixa bem claro que ele separa o joio do trigo, por assim dizer. Ele especifica que ele não está generalizando a sua fala, ele não está criminalizando os projetos sociais, ele não está criminalizando nada, ele está somente constatando pela vivência que ele tem, pela dedicação que ele tem aos estudos, pela sua vida conjugada entre a prática da capoeira e a vida acadêmica, ele tem essa perspectiva de ver para além dos muros da academia. Vamos para a próxima.